Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindos todos vocês ao culto desta noite, em que adoraremos a presença de Deus, em que ouviremos a voz de Deus pela instrumentalidade da sua palavra, e também oraremos a Deus falando com Ele acerca dos assuntos que envolvem a nossa vida. Que bom ter você agindo e interagindo conosco nestes momentos. Então, vamos orar ao nosso Deus, consagrando os momentos em que juntos estaremos aqui na presença do Senhor, cultuando a Ele, que é o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o único Deus que se manifesta nos céus e na terra. Oremos. Pai Celestial, eis-nos mais uma vez diante da Tua presença para Te adorar. Nós Te adoramos porque Tu és o único Deus verdadeiro que existe no céu e na terra. Tu és o único Deus que criou o mundo, os céus, a terra e tudo que neles há. Tu és o único Deus que se manifesta, que fala, que escuta, que abençoa e que nos toma em seus braços para nos dar o conforto e o consolo e a direção que precisamos. Ó bendito Senhor, nós Te buscamos neste momento pela necessidade que a nossa alma tem do Senhor. Ela tem sede do Senhor e somente no Senhor ela pode encontrar a água que precisamos, a água viva, Jesus Cristo. Senhor, nós lhe clamamos mesmo, dá-nos da direção do Teu Espírito Santo para tudo o que vamos fazer neste momento. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a ouvir a Tua voz pela Tua palavra e pela meditação bíblica. Manifesta-te, Senhor, a nós neste culto. É o que nós lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, em quem nós temos o perdão para os nossos pecados. Amém. Vamos adorar a Deus com cânticos, cânticos de louvor, cânticos de alegria. Cantemos. Vamos lá, Popão. Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar. Com devoção, mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vamos festejar, juntos celebrar.
Senhor dos Exércitos. E nós dizemos: louve a Ti, igreja. Vamos lá. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Vamos lá, igreja. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Vamos lá, bonito. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Vamos lá. Vamos festejar, juntos celebrar o nosso Rei. Levantar. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso levantar as mãos para adorar ao nosso Muito bem, após este momento de adoração com cânticos, quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 4. Este capítulo 4, nele até o verso 7, o apóstolo Paulo ele vai tratar um pouco mais profundamente sobre as ações de Deus que nos filiaram a Ele enquanto nosso Pai Celestial na condição de filhos do Senhor. Os que cremos em Cristo fomos feitos filhos de Deus. E como é que isso aconteceu? Como é que isto foi processado na nossa vida? Então, vamos ler Gálatas 4, de 1 até o verso 7. Verso 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares no mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro.
Eu gostaria que você, após essa leitura desses 7 versos, voltasse os seus olhos e a sua atenção para o versículo 4, mais uma vez. Assim diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O apóstolo Paulo, após expor a condição de Israel no período da infância, da imaturidade, embaixo da lei, ele passou a abordar o que constitui o ponto mais alto de toda a história humana. Quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus enviou o Filho no tempo certo, nem um segundo a menos, nem um segundo a mais, mas na plenitude do tempo, ele decidiu e enviou o seu Filho a este mundo. Então, a vinda do Messias, ele foi o ponto, o acontecimento culminante de tudo o que Deus tinha na mente e no coração dele, antes mesmo da criação. Guarde isso. Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, incluindo o ser humano, Deus tinha um plano na sua mente e no seu coração. E aí, eu quero destacar o que na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 25 e 26, nós lemos assim: era do propósito eterno de Deus dar pleno cumprimento à sua palavra, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, manifesto aos seus santos. Isso então, essa declaração de Colossenses 1, versos 25 e 26, nos leva ao momento em que convergiu nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Esse conceito de plenitude do tempo está por trás de uma série de expressões que são mencionadas aqui no Novo Testamento. Quando Jesus estava iniciando seu ministério terreno, ele disse algumas coisas sobre a plenitude do tempo. Marcos 1, verso 15, a primeira parte, ele disse assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Em Mateus capítulo 26, versículo 18, Paulo, quando sua morte redentora já estava próxima, Jesus disse assim: o meu tempo está próximo. Mateus 26, 18. Já o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, versículo 6, ele escreveu que Cristo a si mesmo se deu
em resgate por todos, testemunho esse que se deve prestar em tempos oportunos. O mesmo Paulo, ao escrever a carta a Tito, ele disse assim: o Deus que não pode mentir, prometeu desde os tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. E na carta de Judas, lá no versículo 16, Judas citou que os apóstolos haviam dito assim: no último tempo haverá escarnecedores. Então, existe um conceito de plenitude do tempo em todo o Novo Testamento. É interessante que, embora a palavra traduzida por tempo, nessas passagens que acabamos de citar, seja algumas vezes kairos, tempo, kairos, e outras, tempo, cronos, a ideia é a mesma, que nosso Deus, Ele é o Deus de toda a história. Isso é bonito. Nada está fora da ciência ou do conhecimento de Deus. Ele é o Deus que opera tudo em conjunto no macrocosmos do curso de todos os acontecimentos da humanidade, segundo o eterno propósito dele. A palavra cronos, usada no versículo 4 que lemos de Gálatas 4, normalmente expressa a ideia de cronologia, de tempo contado, ao passo que kairos retrata o tempo que é oportuno, adequado, apropriado, ou seja, o tempo certo de todas as coisas, nem antes e nem depois. Kairos, pronunciada em grego, kairos, é a palavra usada para o momento em que o grão, o fruto, está maduro. Como, por exemplo, na história da figueira estéril. Jesus olha à distância uma figueira e apressa os passos, porque era tempo do fruto. E quando ele chega lá na figueira, ele percebeu que ela estava sem fruto, porque ela era uma figueira estéril. Marcos capítulo 11, verso 13, declara assim: porque a figueira não era, porque não era tempo de figos. É uma lei da natureza, que o fruto não brota e nem amadurece até passar por certos processos que envolvem os efeitos do clima, os efeitos da água e os efeitos até da luz do sol. No momento certo, Deus enviou o seu Filho ao mundo e enviou nascido através de uma mulher. Esta expressão do verso 4 não deve passar despercebida nem de mim nem de você,
pois ela nos apresenta um grande mistério, bem como uma verdade importantíssima que é aceita, crida pela fé de todos nós. Jesus era tanto filho do homem, filho humano, e essa era a designação que ele mais preferia, que ele era o filho do homem, como também ele era filho de Deus. Filho do homem e filho de Deus são dois termos que confirmam o princípio de que cada ser é gerado segundo a sua espécie. Como está em como está em Gênesis capítulo 1, versos 24 e 25. No caso do Senhor Jesus Cristo, enquanto filho de uma mãe humana e real, Jesus era homem. Paulo escreveu assim na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha o que ele escreveu. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Enquanto filho de Deus, Jesus era ao mesmo tempo a divindade. E aí, eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Cristo como Senhor dele, porque ele tinha submetido a vida dele a Cristo, mas também submete a vida dele a Cristo como Deus dele. E esta é a grande questão também na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, cumprindo a função de Messias e Filho de Deus, Jesus veio em carne e, portanto, ele era um ser humano real, absolutamente real. Ele foi descrito como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A rejeição de Jesus como o Filho de Deus encarnado evidencia a presença de uma firme oposição à pessoa dele. 1 João 4, de 1 a 3, 2 João, versículo 7, e por aí segue. Irmãos e irmãs, nós jamais conseguiremos explicar plenamente o nascimento virginal do Salvador e Senhor Jesus Cristo. No entanto, se professamos crer no testemunho dos apóstolos e dos profetas, confirmado nas Sagradas Escrituras,
nós devemos aceitá-lo pela fé. Jesus é, portanto, 100% homem, porque nasceu de mulher, e 100% Deus, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E as duas naturezas, a humana e a divina, dentro da pessoa dele, se harmonizavam e não gerava contradições. Quando ele agia como homem, estava presente também a natureza divina. Quando ele agia com a natureza divina, ele também se expressava como homem. Não havia absolutamente nenhuma contradição. A Bíblia, o livro sagrado, a palavra de Deus, ela vem afirmar muitas ideias que às vezes nós não compreendemos na nossa limitação de compreensão das coisas. No entanto, meditando continuamente nas declarações que no primeiro momento se apresentam como misteriosas, podemos com o tempo, podemos com a maturidade cristã, podemos com o crescimento cristão, com o desenvolvimento espiritualmente, termos desvendados pelo Espírito de Deus à nossa mente os mistérios de Deus. E aí, a gente passa a compreender esses mistérios. E compreender de uma maneira biblicamente adequada. E compreendê-la não sob o conceito de, bem, eu acho que é isso. Não. A gente compreende e pode dizer, o que o texto realmente está dizendo é isto. A maturidade nos faz sair do campo da hipótese para o campo da afirmação. Porque o conhecimento bíblico, as ações do Espírito Santo, o conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho, nos dão a capacidade de discernirmos espiritualmente a verdade de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de mulher, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E isso pelo poder do Altíssimo. E isso aconteceu exatamente como o anjo havia predito a Maria, de maneira que, como diz Lucas 1,35, o ente santo seria chamado Filho de Deus. Nasceu de Maria? Sim, nasceu. Mas de quem ele era filho? De Deus. Maria não gerou Jesus de si mesma, nem por si mesma. Ela gerou Jesus por obra, graça, ação do Espírito de Deus. Por isso, Lucas vai registrar no capítulo 1, no versículo 35, que o que em Maria estava gerado, que ele chama de o ente santo, seria chamado Filho de Deus.
quando Jesus veio a este mundo, ele veio como um judeu, e como disse no texto que lemos em Gálatas 4, nascido debaixo da lei. No entanto, os tradutores seguiram corretamente a argumentação de Paulo, centrada na escritura hebraica, isto é, o Velho Testamento, dizendo assim no versículo 5 de Gálatas 4, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu debaixo da lei, mas também a redenção do ser humano veio para redimir os que estavam sob a lei. Uma referência aos judeus. Isso é maravilhosíssimo. Ou seja, a gestação de Jesus foi uma gestação normal, 9 meses, com os cuidados normais de uma gestação. Então Jesus nasceu embaixo da lei, de uma gestação normal. 9 meses, cuidados com alimentação, cuidados com peso, enfim, essas coisas inerentes a uma gestação. Quando ele morreu pelos nossos pecados, ele fez isso para redimir todos que viviam embaixo de qualquer lei. No caso dos judeus, da lei de Moisés. No nosso caso, da lei dos usos, de costumes e das religiosidades. Para vivermos embaixo da lei do Espírito de Deus. Vamos concluir para prosseguir na próxima semana, dizendo o seguinte: a expressão bíblica que diz nascido debaixo da lei, ela refere-se ao fato de que Jesus nasceu quando o Antigo Testamento ainda regia o direito do povo judeu. E Jesus fez parte de uma família que vivia debaixo dessa lei. Tem um escritor, um exegeta da Bíblia, que conhecemos como Bruce, F.F. Bruce. Ele escreveu assim, abram aspas: tendo nascido de mãe judia, Jesus nasceu judeu. E como tal, debaixo da lei. É como se ele tivesse entrado numa prisão onde o seu povo vivia aprisionado, cativo, para de dentro para fora abrir as grades da prisão e libertar o seu povo. Além de ter nascido debaixo da lei, ele também nasceu sob a lei. Jesus
também morreu sob a lei e de acordo com a lei, cumprindo assim muitas profecias no Velho Testamento. Por exemplo, Salmo capítulo 22, Salmo 69, 21, Isaías 53, de 1 a 12, Zacarias capítulo 12, versículo 10, Lucas 24, versos 25, 26 e 27, e versos 44, 45, 46 e 47, por exemplo. E aí, concluindo finalmente, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14, que vão nos mostrar que Jesus, cumprindo assim a lei, ele levou sobre si toda a maldição da lei. Foi isso que Paulo afirmou então em Gálatas 3, versos 13 e 14, que dizem: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isto explica, em parte, como é a nossa relação de filhos, como é a nossa filiação à pessoa de Deus. E vamos nos aprofundar um pouco mais nisso no próximo encontro, a partir do versículo 5. Para que a nossa compreensão sobre a nossa filiação jamais se perca no emaranhado de coisas desta vida, se perca quando formos tentados a abandonar o crescimento cristão e maturidade espiritual pelas práticas e tradições de religiosidade. Deus nos abençoe. Vamos cantar adorando a Deus mais uma vez. Cantemos. Vamos lá com palmas. Bem bonito. Vamos lá, igreja. Isso. Então podemos viver, venho buscar
deu a sua vida, morreu naquela cruz para nos salvar. Aleluia, 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 aleluia. Eis a razão do nosso cantar, eis a razão de darmos tudo a Deus, eis a razão de adorarmos ao Rei, porque deu tudo de si, porque deu tudo. Eis a razão do nosso cantar, eis a razão de darmos tudo a Deus, eis a razão de adorarmos ao Rei, porque deu tudo de si, porque deu tudo de si. Muito bem. Vamos agora orientar sobre oração. A gente tem sempre dito assim, para você abrir em sua casa aí, com sua família, a oportunidade de todos poderem expressar motivos de oração, seja de gratidão, seja de adoração, de petição, de confissão, de intercessão, não importa o motivo. Abra a oportunidade para que todos apresentem seus motivos de oração. Faça isso. E após, dê a oportunidade para que todos possam orar. E aí, após os momentos de oração, vocês então encerrem em família os momentos de oração, tá bom? Me despeço de vocês, convidando-os para estarmos juntos no próximo domingo e estimulo você, fique na graça, a graça de Deus em Cristo, fique na paz de Cristo. Que Deus te dê um bom final de noite, que Deus abençoe você e sua família. Tenhamos todos uma boa noite. Até a próxima. Tchau.